Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Nós vivemos, irmãos, num país capitalista, ou seja, um país da troca. É uma troca diária, constante em nossas vidas. Como é essa troca? Bom, eu chego num posto de gasolina com meu carro, eu faço uma troca. Eu dou um dinheiro e ele coloca o combustível. É uma troca. Eu vou ao comércio, chega lá também tem uma troca. Eu vou com dinheiro e ele tem o que eu quero. Não é isso que é um sapato, uma roupa, seja lá o que for. Então, a nossa vida, ela é justamente essa constante troca. Há sempre essa troca. E a palavra do Senhor, e nós precisamos ensinar aos nossos discípulos, não é isso? É importante essa palavra, tá certo? Para que todos nós possamos entender a maior troca de todos os tempos. Deus enviou seu Filho, tá certo? Tudo isso nós sabemos. Nós temos pregado nas últimas semanas coisas elementares, bases do Evangelho. E foi a grande troca. O mal que estava em nós foi para Jesus. E o bem que estava em Jesus veio para nós. Uma grande troca. E cada discípulo dentro dessa casa, ele deve aprender justamente isso. Da importância que ele tem e do valor que cada um de nós temos em Cristo Jesus. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, eu creio que é um dos versículos, eu não posso dizer que é o melhor ou o mais importante, mas nós podemos dizer que é um dos mais importantes, porque fala justamente sobre essa troca. Olha só o que aqui diz Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha a troca que tem esse versículo aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez pecado por nós, ou seja, recebeu todos os nossos pecados, por causa de mim e de você. Para que, olha a troca, nele, ou seja, em Jesus, nós que temos pecado, que íamos morrer no pecado, que íamos ser totalmente destruídos, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aqui fala da essência do Evangelho, a grande troca. Nós podemos conhecer tudo na igreja. Hoje há muitas novidades sendo pregadas, ministradas em muitas igrejas. Unção, poder, culto de libertação, de cura e tantas outras coisas, outras formas que nós achamos que é para nós enchermos a igreja, trazermos as pessoas ao reino de Deus. Mas, irmãos, a base do Evangelho, a essência do Evangelho é esse aqui. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, que troca é essa? Deus, ele tomou o quê? Todo o mal que nós merecemos e deu a Jesus. Todo o mal. Nós não podemos entrar na igreja e dizer assim: olha, nós somos melhores uns do que os outros. Nós somos melhores do que aquele que está lá fora. Não. Ele diz que a troca foi justamente essa. Deus, ele pegou tudo de bem que ele tinha, tudo de melhor que ele tinha. Ou seja, não havia nos céus nada melhor do que o próprio Senhor Jesus, e ele deu a nós, sem nós merecermos, não é isso? Nada. Então ele toma o quê? Todo o bem que devia ter ido a Jesus e oferece o quê? A cada um de nós, quando nós confiamos nele pela fé. Essa é a troca. O mal que era de nós, ele joga em Jesus, e o bem de Jesus, todo o bem que ele tinha, ele joga para cada um de nós. Então é isso que nós precisamos começar a ensinar a cada um de nossos discípulos. O que é que Jesus
proporciona a cada um de nós. Veja que é a base. Nós estamos estudando ultimamente só base, só as colunas principais do Evangelho, porque elas precisam ser renovadas, restauradas e trazidas novamente para que nós possamos tê-las como alicerce em nossas vidas. Então vamos ver o que é que esse ato de Jesus nos proporcionou. Primeiro, Jesus, ele tomou nossa punição e nos ofereceu o quê? Remissão de pecados. Preciso sentar com meu discípulo, sentar com ele no meu dia a dia, no meu discipulado, e dizer a ele que Jesus, ele tomou toda a punição e nos oferece, em troca disso, a remissão de todos os nossos pecados. E há uma grande diferença entre remissão e perdão. Quando alguém, irmão, perdoa, geralmente não esquece sobre aquilo que fez de errado. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem ressentimento. Isso é que é perdoar. Mas remissão, irmãos, quando o nosso pecado ele foi redimido, ou seja, toda a evidência da minha e da sua existência de pecado foi totalmente eliminado. Eu tenho que entender que Jesus remiu todos os meus pecados, porque nós vamos ter, aí entra justamente aquele segmento ministério de cura. As pessoas elas precisam agora vir para um culto de cura, porque elas não entendem o que Jesus fez. Resumindo, é isso. Ou seja, Jesus ele não só, irmãos, esqueceu dos nossos pecados, porque se dissermos que ele esqueceu, um dia, possa ser que isso venha à tona. Mas diz que Jesus remiu, nos redimiu de todo o nosso pecado. E nós precisamos dizer aos nossos discípulos que na verdade eles são uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí eles vão ser o que? Perturbados por diabo, irmãos de igreja, parentes, amigos, relatando tudo que eles fizeram no passado. E eles esquecem de que eles foram comprados pelo sangue de Jesus. Amém? Então, remissão dos pecados precisa ser levado de volta às nossas células, às nossas reuniões de discípulos. Nós precisamos sentar com eles e dizer: olha, meu filho, esqueça o seu passado. Você é sim uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Todo o nosso passado, todo o nosso pecado do passado, irmãos, foi apagado. Mas o diabo, ele gosta de trazer isso à tona. E quando nós não entendemos, nós vamos ter discípulos debaixo das garras do diabo. Por que que hoje os nossos discípulos eles estão em alta e em baixa? Porque hoje, dificilmente você vê alguém se firmando mesmo na fé. Pode olhar as conquistas que se faz, vamos ter mais um impacto. E aí você vê, as pessoas vêm, são impactadas, são ministradas e de repente, irmãos, nós as vemos voando, navegando em outro horizonte, justamente por causa disso, irmãos. Porque são pessoas que não têm alicerces, não têm fundamentos, estão no frisson da galera, no oba-oba da vida. E aí, por não saberem essas verdades, por qualquer coisa o diabo está carregando cada uma delas. Porque uma das coisas primeiras que o diabo fará, quando ele se converter, quando ele começar a vir para a igreja, ele ir lá para a célula, o diabo vai colocar acusação. E aí, nós, os discipuladores, temos que dizer muito sério a eles: quem é o acusador dos nossos irmãos? O diabo. São verdades que nós precisamos voltar, irmãos, a falar. Nós precisamos dizer a eles que o diabo ele vai fazer de tudo para que eles possam o quê? Voltar às práticas antigas. Então essa é a primeira verdade que Jesus nos proporciona. Pastor, se eu me converter, o que é que eu ganho com isso? Ganha
remissão de todos os seus pecados. Ensine isso ao seu discípulo. Segunda coisa, que essa troca, ela nos proporciona. 1 Pedro 2,24. Vamos ver. Essa é uma outra verdade. Porque na verdade, querido, olha, você vai ministrar numa célula. Todos nós, ninguém é bobo, sabe disso. Todos nós vamos ter aquela coisa, o que é que eu vou ganhar com isso? Quem quer perder? Ninguém. Por que essas igrejas que não ensinam muitas das vezes a verdade, mas ficam só pregando a prosperidade, elas vão crescendo em número, inchando somente em número? Porque na verdade, o que é que eu vou ganhar com isso? E nós precisamos dizer aos nossos discípulos que eles vão ganhar muitas coisas. Primeiro, remissão dos pecados. Segundo, 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo, Jesus, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. Para quê? Olha a troca. Mortos para os pecados, olha a troca, pudéssemos viver a justiça. Olha agora uma aplicação de um verbo. E pelas suas feridas, olha o verbo aí é o que? Fostes, diga fostes. Fostes sarados. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fostes sarados. Ou seja, vai acontecer? Não, já aconteceu. Nossos discípulos, eles têm que entender isso. O que Jesus proporciona é algo que já aconteceu. Você já foi curado, amém? Precisamos ensinar isso. Por isso que na igreja nós temos oração de cura. Aí as pessoas dizem, mas será que é uma nova invenção? Não, é a base do evangelho. Fostes sarados pelas suas feridas. Você acha que Jesus foi à cruz como? Limpinho, sem nenhuma pancada, sem nenhuma surra, sem nenhuma chicotada? Será que era algodão aquilo que estava na cabeça dele? Não, era tudo o quê? Feridas. E todos os discípulos que nós vamos encontrar, eles sabem do que ocorreu. Eles não vão ter dificuldade de você ensinar. Por quê? Você diz, você lembra daquela coroa de espinho? Ali não tinha almofada. Ali cravou mesmo na cabeça dele. Você lembra daqueles chicotes? Existiam lâminas e cada vez que batia, cortava. Ali eram as feridas. Você sabe, tudo que corta gera o quê? Uma ferida. Não é isso? Se você cortar aqui, vai ficar aquela ferida. Você diz, o que foi isso? Se cortou? Se machucou aonde? Por quê? Você está vendo? Por causa da ferida. E nós vamos ter que ir ensinando aos nossos discípulos isso. Pelas suas feridas. Aí você diz, olha, não é porque você é bom. Não é porque você é pastor. Não é porque você canta na igreja. Não. Mas foi pelas feridas, a troca que houve em Cristo Jesus. Pelas suas feridas nós fostes sarado. Amém? Isaías 53. Vamos pegar a base dessas feridas. Ele diz, verso 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Aqui entra os problemas que nós enfrentamos doutrinários. Não vou orar por cura. Se a pessoa está enferma, pastor, irmão, Jesus, o que Ele fez na cruz do Calvário foi trazer isso, a remissão dos pecados e curar as nossas feridas. Pelas suas pisaduras, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele tomou sobre si a troca que teve. Ou seja, Jesus me deu cura e levou sobre Ele feridas. Jesus me deu cura e levou sobre Ele dores.
A troca é essa. Olha o preço que foi pago, um preço altíssimo. Então, certamente diz, Jesus carregou as suas dores, as suas feridas. E olha o que é que Mateus, ele confirma aí, Mateus 8,17. A Bíblia, ela é uma junção de tudo, irmãos. Vai juntando, tá? Porque se nós pegarmos um texto isolado, a gente se perde. E muitos estão se perdendo hoje porque pegam um texto isolado. Mateus 8,17. Olha só. Olha o que Mateus confirma. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O mal que foi para Jesus e o bem que veio para nós. Essa é a troca. Ele levou feridas, ele levou dores e nos deu a cura. Ou seja, ele nos oferece cura e saúde. Eu tenho que ministrar aos meus discípulos que o que Jesus quer é que ele tenha cura e saúde. Ele pode morrer com uma enfermidade, mas o que desejo do coração de Jesus, o propósito da vinda de Jesus foi curar e sarar. Então nós cremos, irmãos, como igreja, e você precisa ensinar isso, na nossa igreja, nós aqui nessa célula, nós cremos na cura. E nós vamos orar agora, mediante essa palavra, pela tua cura. Nossos discípulos precisam aprender isto, que a cura ela não vem com a oração especial do pastor no domingo, que a cura não vem quando somente o louvor está cantando no domingo ou na quarta, é que a cura é estabelecida ou numa campanha que ele vai ser curado. Não, pode ser curado agora. Aí você diz, você quer que eu ore e mediante aqui, o que está na palavra de Deus, Isaías 53, 4, que ele tomou, certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Mediante isso, a gente ora, meu irmão. Deus, o que é que ele diz? Eu sou Jeová que cura, o Deus que cura, Deus que sara. Era Deus. Jesus, ele trouxe tudo de bom, ou seja, ele trouxe o Deus da vida, o Zoe, a vida de Deus, tá certo? E levou todo o nosso mal, toda a nossa maldição, para resgatar a cada um de nós. Então, a natureza de Deus é isso, tá certo? Então, Jesus, ele tomou as nossas enfermidades, as nossas dores e nos ofereceu cura e saúde. Aí entra aquela grande questão: quem matou Jesus? Os romanos, os judeus? Quem foi? Os nossos pecados. Quem foi que feriu Jesus? Os nossos pecados. Quem foi que enfermou Jesus? As nossas feridas. Quem causou dor em Jesus? As nossas dores. Então, eu entendendo isso, fica fácil entender quem Jesus é para mim. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, mas Ele é aquele que me cura, que me sara, que me liberta, que carregou sobre Ele todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Então Jesus se importa com cada um de nós. Às vezes, dentro da igreja, nós nos sentimos o quê? Bons, justos, perfeitos, sentimos melhores porque estamos na igreja, achamos que somos melhores porque damos o dízimo, não é isso? Quantas pessoas se acham justas por causa disso? Mas, irmãos, quando Deus ele colocou seu pecado sobre Jesus, quando você aceita a Jesus como Senhor e seu Salvador, Deus passa a justiça de Deus para mim e para você. Eu vou ser aceito, irmãos, por causa da justiça de Deus e não minha justiça própria. Essa troca, a justiça de Deus é isso.
Eu não tenho garantia porque eu faço as coisas boas. Eu tenho garantia porque houve a troca. A justiça, temos um Deus justo. E esse Deus justo, Ele nos justifica em Cristo Jesus. E aí eu me torno também justo. Então aí eu posso saber que eu vou ser alcançado, que eu vou ser abençoado, não porque eu faço coisas boas, mas porque houve justamente essa troca. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tá certo? Então, não faça nada na sua própria justiça. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Tá certo? Mas a Bíblia também diz que nós somos o quê? Embaixadores de Jesus. Somos representantes de Jesus. E como representantes de Jesus, nós não podemos deixar o diabo roubar isso de nós. Não deixe. Terceira troca. O que é que essa troca nos proporcionou? Terceiro. Romanos 6:23. Jesus, Ele toma a nossa morte e nos oferece a sua vida. Aqui entra também um outro ponto importantíssimo. Por quê? O que é que nós ministramos aos discípulos? Você terá, se aceitar a Jesus, terá a vida eterna, é isso? E mostramos a eles que essa vida eterna é para um outro céu, lá no céu, depois da morte. E aqui, irmãos, nos mostra uma outra coisa totalmente diferente. É sobre o Zoe, a vida de Deus. Os nossos discípulos, eles vão receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E agora, tudo que ele fazia era a morte, agora eles terão o quê? A vida de Deus neles. Eu tenho a vida de Deus. O Zoe, irmãos, é a vida de Deus em mim e em você. E isso precisamos ensinar, para que os discípulos não achem que terão que ser bom lá na eternidade. Que a rua de ouro é lá na eternidade. Que um tempo de comunhão com Deus é lá na eternidade. Olha, quando você chegar no céu, você só vai adorar, adorar, adorar. É aqui na terra. Quando você tem a vida de Deus, a sua vida de adoração. Porque esse negócio, irmão, da gente transferir para uma outra vida, está equivocado. Olha só o que ele diz. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Sabe que a gente crê nisso mesmo? O salário do pecado é a morte. Olha, cuidado, se você pecar, Deus vai te castigar. Geralmente a gente diz isso. Mas a outra parte a gente não acredita dessa forma. Ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, qual é o mal, irmãos, que vai para Jesus? A nossa morte. E qual é o bem que vem de Jesus para nós essa troca? A Zoe, a vida de Deus. É a própria vida de Deus. Ou seja, quando eu aceito a Jesus, a vida de Deus é transmitida para mim através do meu espírito. Diga amém. A vida, tudo de Deus, o respirar de Deus, o agir de Deus, vem para mim, irmãos, na hora que eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí entra a vida no espírito. O corpo permanece o mesmo, a alma com seus traumas, mas o espírito, ele é novo, ou seja, recebeu a vida de Deus. Deus, ele criou o homem, e depois ele sopra fôlego de vida, ou seja, a vida de Deus no homem. E qual era a vida de Deus em Adão, querido? Comunhão, adoração, relacionamento. Pode olhar como era a vida de Deus. Quando essa vida, irmãos, entra a morte, o pecado, e aí houve a separação. O homem não tinha mais comunhão, fugia, se escondia. Por quê? Gerou morte. A morte gera isso. Ou seja, os nossos discípulos, enquanto eles estiverem
recebendo a vida de Deus, ou seja, alimentados no seu espírito, eles crescerão. Eles falarão coisas boas, porque tudo que eles vão falar vem de Deus. Do seu interior fluirão rios de águas vivas, disse Jesus. Ou seja, da vida de Deus vai vir vida para todas as pessoas. Aonde esse rio passar, vai levar a vida de Deus. Então, quando eu aceito a Jesus, o meu espírito vivifica com a própria vida de Deus. Então, a essência, a qualidade de vida de Deus vem habitar dentro de mim. Aí você vai ver seus discípulos mudanças. Aí quando você volta à célula, você vê seu discípulo com a cara amarrotada, fechada, trancada. Pergunte: não teve vida de Deus, não teve uma vida no Espírito. Porque aí, meus irmãos, que nós chegamos, às vezes, no culto, triste, abatido, desanimado. E aí o que é que acontece? Aí começa a cantar, o louvor começa a cantar. Aí você começa a orar, a glorificar ao Senhor, a exaltar o nome do Senhor. E de repente, aquele rosto que estava fechado, amarrado, ele começa a se abrir, a florescer. O que foi isso, irmãos? A vida de Deus. Agora, quando você fica vivendo a vida do pecado, aí é desânimo, apatia, tristeza, abatimento, cabisbaixo, choroso, triste, desanimado, porque está faltando o quê? A vida de Deus, ou seja, Zoe, a grande troca. Então o seu discípulo é simples, irmãos. Viu o seu discípulo, está totalmente abatido, desanimado, não está lendo a Bíblia, não está orando, não está tendo comunhão com Deus, não está sendo, não está tendo vida de Deus dentro dele, por isso que ele não tem prazer nenhum. Aí o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas a morte, irmãos, não é que a pessoa pecou e vai para um caixão. A morte que aqui fala é muito mais do que essa morte que a gente tem pregado. Olha, meu irmão, aceita Jesus, então você vai morrer e vai para o inferno. Esse morrer, irmãos, é não ter a vida de Deus. Esse morrer não ter a alegria de vir para a casa de Deus, não ter prazer de louvar, de exaltar o nome do Senhor. Isso é que o pecado gera, irmãos. O pecado, ele vai gerando isso em nós. E às vezes a gente não entende, a gente diz: não, mas eu não adulterei, eu não me prostituí. Irmão, o salário do pecado, ou seja, o salário de quem se distancia das coisas de Deus é morte. Isso não quer dizer que se você morrer hoje vai para o inferno. Não, é que o inferno já está sendo vivido por você dia a dia. Porque bom seria, irmãos, que esse salário do pecado, ele dependesse somente do caixão. Você já morreu. Mas é uma coisa pior, irmãos. O salário do pecado, você recebe a paga no mesmo dia. Aqui no Brasil se recebe de 30 em 30 dias. Mas salário do pecado se recebe na hora. Salário do pecado é morte. É automático, irmãos. Isso não tem a ver, irmãos, com daqui a 40 anos. Isso não tem a ver que você vai viver até 90 e você só vai pagar esse salário lá nos 90 anos. Não, é agora. E às vezes a gente não entende, os nossos discípulos não entendem. Aí você começa a ver, aí um vai desanimando, vai se afastando, não vai mais para a célula, não vai mais para a igreja, não vai isso, vai aquilo. Isso é o que, irmão? Salário do pecado. Salário do pecado, morte. Vou botar melhor. Salário do pecado é igual distanciamento de Deus. Adão, irmãos, quando ele pecou, foi instantâneo, irmão. Na hora que ele peca, Deus vai ao encontro dele e não o acha, não encontra. É porque eu estava nu, ou seja, eu estava cheio de argumentos. Eu estava cheio de entendimentos humanos.
E com essas coisas não pode ter comunhão com Deus, irmãos. Só tem comunhão com Deus, com Deus, vida no Espírito. Adorando, glorificando, exaltando a Deus. Começa a fazer isso. E aí você vai ver que vai vir a vida de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aprenda a andar pela fé. Pela fonte de vida, irmãos. Eu tenho que aprender a andar. Qual é a minha fonte de vida? Deus. Nossos discípulos, cada discipulador dentro dessa casa tem que... Minha fonte de vida é Deus. Ontem eu conversei com o jovem, eu disse, olha, não pense que você é o que você é. Se Deus sair de você, você não é nada. Porque às vezes a gente se acha. Irmãos, nós somos o que somos por essa fonte. Então deixa eu pedir uma coisa a você. Deixa fluir a água dessa fonte. Porque só vai ter vida com água na fonte. Pastor, estão jogando areia. Obrigado. Quem joga areia na fonte é porque é bobo, burro e não sabe o que é que produz areia dentro de fonte. A areia dentro de fonte filtra a água. Vem água mais limpa. Todas as pessoas, irmãos, que têm uma fonte, areia, ela vai filtrando mais a água. A água ela vai saindo mais cristalina. Mas não deixe de beber da fonte de Deus, irmãos. E ele diz que isso é um dom gratuito. É de graça. De graça. Olha, irmãos, para você tocar aqui, você tem que saber alguma coisa. Para você pregar também. Mas para você se chegar a Deus, não precisa de nada. É graça. É só você tomar a consciência de que precisa de Deus e que a fonte está esvaziando e você precisa voltar a beber da fonte. Qual a vida de Deus? João 4. Vamos lá. Aonde está essa vida de Deus? Para a gente dizer aos nossos discípulos. Porque se você... Eu gosto de ensino, porque é tudo texto bíblico. Então não tem para onde você fugir. E não tem com que as pessoas dizerem que isso é heresia. É a própria palavra de Deus. Olha só. João 1,4. Logo no início. Nele estava o quê? A vida. O Zoe. E a vida e a Zoe era a luz dos homens. Nele estava a Zoe, a vida. João 1,4. João 1,4. Nele estava a Zoe, a vida. E a vida e a Zoe era a luz dos homens. Jesus, irmãos, na vida humana é luz de Deus dentro de nós. O nosso discípulo, olha, estou totalmente triste, abatido, estou desistido. Falta a Zoe, a vida de Deus, a luz. E não adianta dizer a ele que busque outra coisa a não ser o próprio Jesus. Nele estava a Zoe, em Jesus está a vida de Deus. E essa Zoe, essa vida de Deus, é ela que é luz dos homens. É a única luz que pode iluminar os nossos caminhos. É essa Zoe, essa vida de Deus, irmãos. Ou seja, quando essa vida de Deus vem, quando essa vida de Deus se manifesta, essa Zoe de Deus se manifesta, as trevas vão embora. Diga amém. Vão embora. O discípulo chega, estou triste, abatido, desanimado. Você como discipulador sabe da vida de Deus. E sabe que essa Zoe, essa vida de Deus, ela é que ilumina o homem. Quem é que vai iluminar o seu discípulo? A vida de Deus. Ela precisa de quê? Vida de Deus.
Ela não precisa de outra coisa a não ser da vida de Deus. Aonde a luz se manifesta, dissipa-se as trevas. Se a luz, que é a vida de Deus, se manifestar, as trevas elas se dissipam. Diga amém. E João 10:10 fala da obra do diabo. Que o ladrão ele vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, mas eu vim com este propósito, com outro propósito. Eu vim com outra razão. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu sou filho de Deus. Eu tenho a Zoe, eu tenho a vida de Deus. E eu vim para que tenham vida. Ou seja, tenham Zoe e vida com abundância. Eu vim para trazer a vocês a vida. E vida, irmãos, não é você acordar e abrir os olhos. Tem muita gente com o olho aberto, mas morto. Você vai na fila de banco, muita gente em pé, morto. Vida, irmãos. E nós precisamos ter isso muito bem claro. Vida não é porque você se acordou hoje e veio para a igreja. Não é porque você se acordou hoje e andou, foi ao seu banheiro, deu um beijo no seu cônjuge, nos seus filhos. Isso não, irmãos. A vida, isso não é a vida. A vida mesmo é quando Jesus ele habita dentro de cada um de nós. Por isso que ele diz, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim trazer a Zoe, a vida de Deus. Eu vim trazer, religar o homem até Deus. Eu vim fazer com que esse homem que tinha perdido essa comunhão, ele volte a ter essa comunhão com o meu Pai. A Zoe, a vida de Deus. Jesus estava dizendo, olha gente, eu tenho uma coisa boa. Eu não vim trazer eu somente. Não, eu como homem, eu não vim trazer eu como homem. Eu vim trazer a vida de Deus que está em mim. Porque também se Jesus não tivesse a vida de Deus, não valia de nada, irmãos. O que Jesus veio trazer era o que ele tinha visto do meu Pai, ou seja, a vida do Pai. O que vale para o ser humano, irmãos, é a vida de Deus que está em Cristo Jesus. E só há um meio hoje de nós alimentarmos o nosso espírito através da vida no Espírito. Aí eu tenho a vida de Deus em mim, em cada um dos nossos discípulos. Essa é a Zoe. Eu vim para que tenham vida, tenham Zoe e tenham com abundância. Então ele queria pegar a vida de Deus e implantar, transplantar no espírito do homem. Jesus veio para isso. Às vezes a gente acha que Jesus veio para me fazer melhorzinho. Não, ele veio para plantar no meu coração, na minha vida, a vida de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, desfazer as obras do diabo. O diabo veio o quê, irmãos? Matar, roubar e destruir. E ele veio para dar vida e vida com abundância. A vida de Deus que nós precisamos. A igreja hoje, ela não precisa de mais templos. É bom que tenha esses templos. Mas o que está faltando é a vida de Deus em nós. Nós não podemos, irmãos, só vamos abrir células, vamos abrir núcleos, aí mais e mais núcleos, porque isso fará com que as pessoas, elas tenham um verdadeiro encontro com Deus. Terão verdadeiro encontro com Deus quando conhecerem Jesus. E que essa vida de Jesus, que é a vida de Deus, esteja em cada uma delas. João 3,16. Vamos encerrar falando sobre esse texto que todos nós conhecemos. Porque quando é que acontece essa vida de Deus? Quando abandonamos o pecado. Quando você se arrepende e vem para Jesus, e quando o Espírito Santo, ele sopra o Espírito de Deus dentro do espírito humano, é só assim que nós vamos ter a vida de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que, olha a troca, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A Zoe, a vida eterna.
a vida eterna. Essa é a maior troca. Então isso aqui não é para quando você morrer, irmãos. Porque senão a gente vai esperar até o dia que a gente estiver defiando. Se for permitido isso, tem uns que morrem de uma hora para outra, um acidente de carro, perde a vida. Mas tem aqueles que morrem no leito, defiando, aí a pessoa vai lá, tá, né, ministra a vida de Deus, tal, vida eterna. Aí olha só como nós somos religiosos. Aí o que é que a gente diz? Ele aceitou Jesus, tem a vida eterna. Tem. Mas só que essa vida, Ele quer dar a nós em vida. Essa zoe, essa vida de Deus, irmãos, é para quando a gente estiver vivo. Essa comunhão, irmãos, não é para quando, irmãos, um dia nós morrermos, vamos ter comunhão com o Papai do céu. Glória a Deus, é verdade isso. Mas essa comunhão é para agora. Se a igreja não entender isso, irmãos, vamos estar sempre ensaiando momentos bons e momentos ruins. Aí vamos ter um congresso, e aí todo mundo chora, clama. Ali todo mundo está com a zoe, com a vida de Deus. Passado tudo isso, irmãos, perdemos facilmente. Porque se nós não entendermos, irmãos, que essa vida de Deus é diária, é constante para cada um de nós. Irmãos, amanhecer o dia, lembre-se que você precisa hoje da vida de Deus em você. É que a gente vai se acostumando com essa vida, irmãos. A gente vai acostumando do dia a dia. E a gente acha que o dia é o mesmo, que eu posso me levantar, clicar o botão da televisão, assistir o que eu quero, fazer o que eu quero, dizer o que quero, e assim eu vou andando a minha vida com Deus. Não. A zoe, irmãos, é para estar constantemente. A gente não pode, irmãos, perder isso. Comunhão com o Espírito de Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que você vai ver a vida todinha orando, a vida todinha cantando, não. Mas você tem que ter isso. Nossos discípulos precisam ter isso em mente. Deus está comigo. Eu estou no ônibus, Deus está comigo. Eu estou no lotação, Deus está comigo. Eu estou lá, irmãos, escondidinho, Deus está comigo. E tem que gerar em mim a vida de Deus. Porque tem uma coisa, irmão, ou gera a vida de Deus, eu não sei se você acredita no que eu vou te dizer, ou gera a vida do diabo. Ou o que você faz gera a vida de Deus, ou gera a vida do diabo. A do diabo, todo mundo sabe, matar, roubar, destruir. A de Deus, vida e vida com abundância. Simples. O que não é Adão, é Eva. O que não é de Deus, é do diabo. Não existe, irmãos, meio termo. Nossos discípulos precisam ser, irmãos, ensinados que não existe meio termo. Porque se tiver no meio termo, ele diz, eu estou a ponto de vomitar-te. Porque não és quente, nem és frio. Porque és morno, vomitar-te-ei. Ou seja, não existe esse negócio, eu vou esperar para ver como é que fica. Não, ou você é, ou você não é. Eu vim para dar vida e vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Você escolhe. Nós precisamos começar a fazer as nossas escolhas. Que quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, irmãos, imediatamente vem em nós, através do Espírito Santo, a vida de Deus. É imediato, é instantâneo. Agora, por que estamos, irmãos, fraquinhos na vida de Deus? Porque o nosso espírito não se alimenta, a carne se alimenta. O homem natural se alimenta, mas o espírito ele não tem se alimentado. Nós estamos vindo aos domingos, irmãos, quando termina o culto da noite, sabe o que é que passa na nossa mente? Como foi bom. Mas só que esse como foi bom, irmãos, que às vezes a gente pode achar que foi bom, a gente perdeu. Porque você podia ter mais. E por que você não tem? Porque você começou dali em diante. Mas você já imaginou uma igreja, irmãos, como a nossa? Cada discípulo da nossa célula, a vida de Deus diária.
Quando chegar na célula, bomba. Quando chegar na rede, vai bombar. Quando chegar na igreja, irmãos, pronto, vai transbordar. O problema, querido, é que nós estamos querendo pegar Deus, colocar numa caixinha e dizer: Deus, olha, é o seguinte, são 8 horas da noite, o pastor até demorou um pouquinho, são 8h10, deixa eu botar o senhor na caixa. Quarta-feira, no culto, eu abro a caixinha para o senhor ir comigo. E se você não vier na quarta, olha, Senhor, você só, presta atenção no que eu vou te dizer, você só vai falar com Deus agora. Sabe qual foi o último dia que você falou com Deus? Domingo passado. Tem muitos aqui que vão orar agora, porque nós vamos dizer, agora vamos ficar em pé e vamos orar. Aí você, a primeira vez dessa semana que Deus vai ouvir, da semana passada até essa, que Deus vai ouvir a sua voz. Daqui a pouco. Não ore agora não, porque é daqui a pouco só. Porque o cara não ora, irmãos. A pessoa não ora, a pessoa não busca Deus. E quer a zoe, a vida de Deus não tem vida, irmãos. Aí tudo que faz é besteira. Aí tudo que faz é meleca. No Nordeste a gente, meleca. Por causa da vida de Deus. Então, irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira. E nesse mundo, não sei se você acredita, você está aí. Está incluso o seu nome. Está incluso o seu nome. Então, quando é que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quando recebe Ele como autor e consumador da sua vida. Então hoje, é essa palavra, que vem a zoe, a vida de Deus sobre a tua vida, que vem a vida de Deus sobre cada um dos nossos discípulos, que nós possamos, irmãos, cada discipulador que está aqui, possa ensinar ao seu discípulo a não ser religioso, mas a ele entender que ele precisa da vida de Deus. Sem ela, só vamos fazer besteira. A luz, a zoe de Deus, ela traz luz para mim, para você. Então, se você quiser tomar decisão na sua vida, a vida de Deus, irmãos, a zoe, que qualquer outra coisa, irmãos, estaremos completamente equivocados. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos falar com Deus. Primeiro eu queria ter um momento de arrependimento. Dizer: Senhor, me perdoa por eu não reconhecer a troca que o Senhor veio realizar. Não lute, irmãos, não lute. Ontem o Brasil recebeu uma grande lição. Não brinque quando você estiver numa luta. Eu não assisti, vi hoje uns pedaços. Mas isso ensina para mim e para você que se você entra numa luta, não deve brincar. Se Anderson Silva não devia ter brincado com o seu oponente, quanto mais a igreja do Senhor Jesus brincando com o diabo. Porque você vai numa segurança tão grande. Você vai numa fé. Irmãos, quem nos derruba é a certeza que não vamos cair. Quem se afoga é quem sabe nadar. Na maioria das vezes, quem se afoga é quem sabe nadar. Quem morre, irmãos, em autopista, na estrada, é quem tem a segurança que eu posso correr com esse carro, eu sei me desviar de tudo. E ontem ele recebeu o troco, porque brincou aonde não devia brincar, no ringue. E nós estamos numa guerra. Não brinque, porque no abrir e fechar de olhos, meu irmão, a sua brincadeira pode lhe derrubar. Ali nos ensinou, e que tem ensinado a você, porque esses fatos acontecem para a gente tirar lição da nossa vida, irmãos. Por mais forte que você seja, por mais habilidoso que seja, por mais que as pessoas apostem em você, todo mundo apostava no Anderson. Eu acho que era 9-2, 10-2, era alguma coisa assim. Todo mundo apostando nele.
E ele brincou. Cuidado. Às vezes a pessoa diz: ah, você é bom demais. E você acha que você é bom demais. As pessoas às vezes dizem assim: olha, rapaz, você é crente, né, cara? Aí você se acha que é crente. Aí as pessoas dizem: rapaz, eu nunca vi um cara santo como você. Cuidado. Porque são esses que são fáceis de ser derrubados. Então nessa manhã, vamos nos humilhar diante do Senhor, dizer: Senhor, me perdoa por eu me achar, por eu pensar que eu sou. Eu não sou nada sem Ti. Eu dependo de Ti. Diga isso a Deus. Volte a ter a vida de Deus, irmãos. Só se tem a vida de Deus quando a gente reconhece que não somos nada. Porque eu não sei se você ouviu, João 4 diz: nele estava a vida de Deus. Você não vai encontrar em outro lugar a vida a não ser nele. Então diga isso a Deus. Diga: Pai, eis-me aqui. Tem misericórdia da minha vida. Muda-me. Transforma a minha vida. Peça isso a Deus. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, meu irmão. Diga: Pai, eu quero reconhecer da minha necessidade da Zoe, da vida de Deus. Peça isso a Deus. Diga: Pai, eu quero a tua vida em mim. Eu quero a Zoe. Eu quero a vida de Deus. Eu não quero momentos alegres. Eu não quero encontros alegres. Eu não quero congressos alegres. Eu não quero ter uma alegria passageira. Eu quero ter a vida de Deus em mim. Irmãos, peça a vida de Deus a você. Só pode mudar a tua vida a vida de Deus. Mais nada. Eu posso te oferecer muitas coisas, mas a Zoe, a vida de Deus. Jesus disse: olha, é nele que está a vida de Deus. E nessa vida de Deus tem a luz para os homens, tem a luz para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. É na vida de Deus, irmãos. Reconheça que Jesus Cristo é seu Senhor, seu Salvador, que Ele morreu por você, que houve uma grande troca, que o castigo que estava sobre você, Ele levou sobre Ele, que a doença, a enfermidade, a dor que estava sobre você, Ele carregou sobre si. Esse foi o grande feito